Então, vou começar a conversar um pouquinho sobre... bom, o tema não é exatamente o meu tema de maior afinidade, que seria padrões em saúde digital. Mas, então, a professora me desafiou aqui com um problema de inteligência artificial e telemedicina, o que me deixa um pouquinho... né, assim, sempre quando você pega um tema que você não é tão afim, você tem que dar uma estudada a mais e tratar algumas outras coisas, como eu gostaria que me apresentasse esse conteúdo. Então, primeiro, esse aqui é o nosso mapinha de hoje. Eu vou falar um pouquinho sobre o que é transformação digital, um pouquinho sobre o que é o digital na saúde e um pouquinho do racional sobre padrões. Vamos abordar a inteligência artificial em dois segmentos. Um é assim, eu quero participar fora do lero-lero daqueles shows de palco, mas não, eu quero colocar a mão nisso. E tem um outro segmento que eu vou abordar também, que é assim, eu quero um segmento, então, que eu vou... Guilherme, me mostre como é que o sistema está funcionando, o que é que tem debaixo do capô. E vamos falar um pouquinho sobre telemedicina. Então, um pouquinho sobre o momento que nós vivemos agora. Eu coloquei aqui, esse é um slide de um amigo meu, que é um canadense brasileiro. Ora ele está no Canadá, ora ele está no Brasil, e ele fala um pouquinho sobre... Ele é um professor de inovação, e ele fala um pouquinho sobre esse momento. Cada uma dessas áreas, a saúde e ciências da vida, educação e aprendizado, produção de alimentos, elas foram evoluindo com inovações incrementais dentro daquilo que elas conheciam. O que acontece quando essas inovações incrementais de cada uma dessas áreas, elas acabam transbordando a sua área de costume? Acontece um espaço, e que é o espaço que nós temos vivido hoje, que é o espaço em que tudo é novo. Eles chamaram esse espaço de inovação radical. Ou então disrupção, que é uma palavra que eu não gosto muito em português, mas porque eu acho que é um anglicismo, mas a palavra em português seria inovação radical, esse espaço em que tudo que você consegue desenvolver passa por uma novidade. Junto com isso, a gente tem um fenômeno, que é um fenômeno de incorporação e uso de tecnologia digital, de incorporação a soluções de problemas tradicionais que não eram digitais, com esse novo campo de atuação. Ela cria esse novo campo em que possibilita inovação adicionalmente a esses ganhos de eficiência e automatização. Esse é o espaço da transformação digital. Vamos examinar uma coisa que o professor Sabatini falou em 1994, quando estava começando a internet, né? Ele falou o seguinte, que se você olhar em volta de tudo que existe, o que existe de comum em todas as nossas questões nesse mundo industrializado é a questão da normatização. O fenômeno é tão prevalente e que praticamente ele passa desapercebido quem não olhar com muito rigor para aquele negócio. Então, assim, a gente tem aqui, por exemplo, um trilho de trem. O trem que você quiser elaborar e colocar nesse trilho, ele pode ter 1000 facetas, porém ele vai estar naquele trilho. Então, a questão da padronização passa muito por essa ideia de que eu preciso construir o meu futuro a partir de um determinado padrão em que eu vou me moldar. E qual que é o racional sobre comunicação de entidades e sobre o racional de padrões em saúde? Se cada ator de saúde, paciente, médico, enfermeiro, startup, academia, se cada um for desenvolver o seu próprio sistema de representação da informação, essas pessoas nunca poderão se comunicar de maneira eficiente com os demais. Elas vão se comunicar, mas elas vão ter que combinar como que elas vão fazer isso. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o tratamento da natureza complexa da informação em saúde. E o terceiro ponto é que a gente lida com vocabulários específicos, a gente tem dificuldade de classificação do texto livre, a gente tem uma necessidade premente de compartilhar dados e agrupar conteúdos das diversas e mais imaginativas maneiras, como, por exemplo, um sumário de alta, um questionário, alguma coisa assim, numa coisa que a gente chama de documentos, que é muito afim à área de saúde em geral. Então, isso aqui é só um exemplo que foi tirado de uma aula do Dr. Jamil Kadi, que é um detentor de cotas de uma startup, e em que ele falava sobre PEP. Né? Então, aqui,
para ver, ele tinha uma narrativa lá, agora não me lembro exatamente, mas ela envolvia vários atores. E que esses atores, todos eles eram contemplados com algum tipo de tabela de referência necessária para que aquela informação fosse contextualizada, fosse correta. Então, por exemplo, eu sei que tinha uma usuária, a Maria das Graças, que tinha um cartão nacional de saúde de tanto, foi atendida por um médico, João da Silva, que foi co-atendido também por uma enfermeira, e que estava sediado isso na UBS Vila Leopoldina, cujo CID, que é um diagnóstico de saída a partir de uma classificação, foi tal, e teve um faturamento pelo SIGTAP que deu esse número, e por acaso eles pediram uma radiografia de tórax para um sistema que nós não usamos no Brasil, chamado LOIC, que deveríamos usar. Bom, lembrando um pouquinho então agora esse aqui é um tomógrafo computadorizado, do laboratório dos Beatles, da EMI, entre 1970 e 1980, os fabricantes de equipamentos médicos chegaram à seguinte conclusão: se nós, fabricantes de equipamentos de radiologia, não conseguirmos falar a mesma língua, estaremos danados nos próximos anos. Então eles vieram em 1983, o Colégio Americano de Radiologia, ACR, eles bolaram um sistema em que as pessoas pudessem se comunicar, sem que fizessem contratos 1 a 1 de comunicação. Isso gerou o protocolo de comunicação DICOM. Guardem essa informação é muito importante para a nossa conversa de inteligência artificial. Bom, o que seria um agente inteligente? Seria alguma coisa, a definição melhor que eu achei essa aqui, algo que percebe o ambiente e executa ações que procuram maximizar os objetivos propostos com algum sucesso. Então, vamos falar em questão de aprendizado de máquina. Eu não estou nem falando aí de inteligência artificial, mas vamos falar sobre aprendizado de máquinas primeiro, né? O aprendizado de máquinas, né, nesse segmento eu quero participar, ele pode ser resumido assim: eu estou automatizando alguma coisa automática. Meu objetivo aqui é fazer com que os computadores se programem e deixar com que os dados façam o próprio trabalho. Então aqui eu vou falar, eu sou uma pessoa muito prática. Eu gostaria de dizer, eu sou radiologista, trabalho com radiologia e eu quero colocar a mão nisso. Como é que eu faço? Bom, de novo, a Academia de Radiologia Americana, o ACR, criou, então falou assim, olha, estamos agora no momento de colocar a mão na massa. Como é que eu faço para que o laboratório de inteligência artificial comece a, de fato, trazer benefícios para a sociedade? Muito mais do que um palco em que a gente vai falar coisas do futuro. Parece que nunca vai acontecer hoje, né? Não, isso aqui está acontecendo hoje. Então, essa aqui é uma inteligência, um laboratório de inteligência artificial baseado na web, em que todo radiologista pode entrar aqui e fazer a seguinte participação: ele pode anotar, ele vê o que são as imagens e transforma isso num diagnóstico que vai ser anotado, correspondido daquela imagem com aquele negócio, que vai depois alimentar um algoritmo de interesse. Eu não sou radiologista, eu quero mexer com outra coisa. Então, tem aqui o Kaggle, era uma empresa, era uma startup, foi comprada pelo Google, em que você podia brincar com inteligência artificial. Então, aqui se você entrar lá no site do Kaggle, você vai ver lá, por exemplo, umas coisas muito divertidas, igual, por exemplo, você brincar com os dados do Titanic. Então, você pode fazer machine learning com os dados do Titanic, coloca pega a maçaroca de dados que tem lá, e aí você a partir deles, você, por exemplo, strike, eu quero saber se eu tivesse um bilhete de primeira classe, eu tenho 20 anos, será que a minha chance de morrer no acidente é maior ou menor do que quem compra um bilhete de segunda classe e tem 50 anos? Sei lá, você pode fazer aí vários tipos de simulação. Tem outras, isso aqui eu tirei hoje mesmo, olha, tá quentinho da fornalha, do Kaggle, das competições que estão lá. Tem umas que valem dinheiro mesmo, então você pode ficar rico se você for um Kaggle Master, e tem outras que são simplesmente de interesse diverso, como, por exemplo, esse aqui, o Natural. Olha só que legal esse negócio para você aprender um pouquinho. Você pega processamento de linguagem natural, e aí é outra coisa de desastre. Você pega tweets e você tenta, com processamento de linguagem natural, predizer se aqueles tweets são verdadeiros ou falsos. Aí tem também um negócio que está valendo grana aqui, que é o
uma competição para tentar descobrir se as sentenças são contraditórias, numa determinada afirmação, e aqui um que usa um pouquinho de visão computacional para falar sobre criação usando algoritmos autogerados, que você pode simular. Agora eu quero ser o Leonardo da Vinci, então ele cria quadros a partir do que seria um Leonardo da Vinci digital, né? Muito interessante. Tá bom, mas Guilherme, eu quero que você me mostre como é que isso funciona. Então tá bom, a gente vai mostrar também. O que seriam os tipos de aprendizado? Em resumo, a gente tem 4 tipos. O aprendizado supervisionado, em que você usa um determinado grupo de treinamento e que inclui a saída desejada. Então, por exemplo, esse da ACR é um tipo de algoritmo supervisionado, em que os radiologistas estão entrando lá no sistema e estão classificando o que são as imagens. Eu tenho aqueles não supervisionados, em que a máquina tenta pegar aquela massa de dados e criar clusters que não são rotulados previamente. Eu tenho um semi-supervisionado, que envolve as duas coisas, e tenho também um aprendizado por reforço, que ele recompensa conforme você tem alguns eventos de interação com o ambiente, né? Então, eu vou mostrar aqui, então, um caso prático de alguma coisa que aconteceu comigo esses dias. Olha só que interessante. Essa notícia chegou para mim no dia 10 de junho, em que a JBS pagou 11 milhões de dólares por um resgate através de um cyber-attack. Por que eu não sou uma máquina, sou um ser humano, por que eu fiquei surpreso com isso? Porque a JBS, até que se prove o contrário para mim, no meu contexto, era uma empresa de Anápolis que processava carne. O que esse negócio está fazendo no noticiário da CBS? Aí também saiu em tudo quanto é jornal, no Washington Post, no New York Times. Eu achei estranho. A máquina não achou tanto estranho assim. Vamos ver, eu comecei a examinar o assunto. Então eu coloquei aqui, por exemplo, JBS. Eu pedi para ele classificar para o Google, me mostrar o que significava. Então a gente encontrou 35 acrônimos de JBS. Mas quando eu coloquei JBS no Google direto, ele já achou que a JBS é uma empresa brasileira de Goiás, fundada em 1953, etc. e tal. E aí eu fiz uma coisa intermediária, em que eu tentei juntar um conceito com o outro, né? Então ele achou aqui em alguns tipos de pesquisa. Mas olha só que interessante. A máquina inteligente do Google já classificou para mim a coisa mais próxima do que seria a JBS, sem muita dúvida do que eu tive mais dúvida do que a máquina. Então, aqui, mais ou menos esse aqui é o meu exemplo, né? Então, o que é processamento de linguagem natural? É um campo da ciência, da computação, que está preocupado com a interação entre a linguagem e o computador. Então, isso aqui é uma coisa jocosa com a questão do Star Wars, que tem uma língua própria, que é o RUTES, né? Então, você pode tomar aulas de RUTES, tem comunidades que falam RUTES, super interessante. Quais são os problemas em NLP? Né? Olha só como é sofisticado. Isso aqui, a NLP é coisa para gente grande. Ambiguidade. What are you doing? Nothing. Ausência de padrão de linguagem, neologismo, nome de entidade complexa, expressão idiomática. A linguagem é dinâmica e evolutiva, pressupõe conhecimento do mundo e pressupõe senso comum também. Olha que coisa mais difícil. Como é que a gente saiu do NLP clássico de aprendizagem de máquina? O que aconteceu depois? Eu não sei se vocês sabem, mas existia todo um tratamento clássico de aprendizado de máquinas, que eles chamavam de basicamente NLP clássica ou então NLP estatística. Ela envolvia várias tentativas de você processar essas massas de dados, com tokenização, que é você abstrair uma informação relevante daquilo, unidades semânticas. Então, a semântica da palavra é menor do que a semântica de uma frase, mas vamos tentar, então, usar a semântica da frase. Tinha uma limpeza que você fazia, um processo bem árduo, tentar padronizar, e você normalizava tudo, vetorizava, era um verdadeiro inferno. Existiam equipes gigantes que faziam esse tipo de coisa, até mais ou menos 2014, eu acho. Os algoritmos de NLP do Google eram por NLP estatística.
aconteceu um verdadeiro... em 2012, aconteceu uma revolução. Existiu uma tempestade perfeita que culminou com um grande aumento de capacidade computacional e com técnicas mais sofisticadas de tratar essa massa de dados, que pode ter sido o boom da Deep Learning Revolution. Bom, aí se abriu uma nova revolução e aquelas equipes de 5.000 pessoas que ficavam contabilizando e tentando tratar dados estatísticos em NLP foram reduzidos para 50 pessoas, ou seja, mandou uma montanha de gente embora fazer outra coisa, e aumentou o desempenho significativamente. Fazendo o quê? Basicamente, se inspirando na transmissão e na interpretação, quer dizer, na retenção de dados a partir de neurônios capazes de... neurônios matemáticos, viu? Capazes de processar informação, alguns deles inspirados em córtex visual, como, por exemplo, as redes convolucionais, alguns mecanismos de atenção, que é muito interessante para você abstrair informação, e alguns tipos de redes neurais sofisticadas que envolvem redes neurais paralelas. Então, a rede neural paralela está fiscalizando o que a rede neural principal está fazendo, etc. e tal. E, finalmente, uma outra revolução dentro da revolução, que foram as arquiteturas baseadas em transformers, que aí sim, esse aqui é o artigo, esse artigo foi publicado pelo Google, em que ele dá uma atenção à atenção. Existia uma ideia de que a NLP era possível ser feita, e aí teve muitos processos, muitos tipos de algoritmos que foram baseados em redes neurais recorrentes, até que um dia esses caras do Google simplificaram e ganharam um grande tipo de destaque, mostrando que basicamente, se você utilizasse mecanismos de atenção, às vezes mais simples do que os mecanismos de atenção das redes neurais recorrentes, você poderia ter mais sucesso. Isso foi uma segunda revolução dentro da primeira revolução de Deep Learning que eu já falei. Bom, aí como é que eu faço, então, para me envolver mais com inteligência artificial, especificamente com inteligência artificial em saúde? Tem umas coisas bem legais. Esse aqui é um curso do Chiavegato, que é da USP, em que eles têm um laboratório, eles têm um LabDAPS, é um laboratório com dinheiro bastante interessante. Eles têm uma fonte de incentivo da Microsoft, eles têm uma fonte de incentivo da Fundação Lehman, e eles estão sediados na Faculdade de Saúde Pública da USP. Se você entrar nesse link aqui, você vai encontrar o curso dele com umas 10 aulas bastante interessantes sobre inteligência artificial em saúde. E aí, finalmente, eu quero deixar aqui o meu recado, que é o seguinte: qual que é o próximo caminho dentro da transformação digital da saúde? E a telemedicina, será que ela está dentro do pulo do gato? E eu vou falar para vocês por que o meu pensamento está remetendo a isso. Eu falei para vocês lá no começo que o Daikon, e essa revolução aconteceu há 35 para 40 anos atrás. Então, assim, o professor Lederman, quando ele fez a palestra dele, ele não está interessado no que eu estou falando para vocês, porque a área dele já está digitalizada. Então, assim, ele não tem um menor na hora que eu perguntar, e a inteligência artificial está funcionando para você? Parece que está, tem uns caras aí mexendo, é claro. Agora, e como é que faz com o resto? Gente, a telemedicina e a transformação digital, e como é que eu faço para digitalizar um ambulatório real? Então, assim, isso aqui é para vocês queimarem a cabeça um pouco, porque esse é o desafio que a gente tem agora. Se eu não tiver um sistema de padronização, eu não vou conseguir ter eficiência no meu processo de digitalização. E tudo que eu fizer vai redundar em irrelevância, em silo de dados, em coisas que não se comunicam umas com as outras. Então, por favor, atentem para os esforços, inclusive do HL7, a instituição que eu pertenço, sobre esse assunto. Tá bom? É isso que é o meu recado.